Se você gosta de histórias de amor à primeira vista, essa é para você. Mas antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. Era uma tarde cinzenta. O céu carregado de nuvens ameaçava chuva e o vento balançava as árvores baixas da estrada de terra que cortava o interior. Mariana estava sozinha no volante de seu carro velho, sentindo o coração disparar a cada solavanco que o veículo dava na estrada irregular. Ela não sabia muito de mecânica, e naquele momento, enquanto o carro engasgava e parava no meio do nada, a sensação de desespero crescia dentro dela. Tentar ligar novamente parecia inútil. Cada tentativa fazia o motor chiar e depois silenciar de vez. Ela suspirou profundamente, observando o horizonte, onde a estrada parecia se perder entre pastos e pequenas casas de fazenda. O telefone sem sinal em sua mão parecia zombar de sua situação. Mariana tentou se manter calma, respirando fundo, mas o frio que vinha da estrada úmida e da tarde nublada aumentava a ansiedade. Ela se perguntava como iria conseguir ajuda. Então, um barulho de motor chamou sua atenção. Um carro preto, elegante, parou alguns metros à frente. Ele saiu com uma confiança natural, passo firme e olhar atento, como se estivesse acostumado a controlar qualquer situação. Henrique, um homem alto, de terno impecável mesmo em uma estrada de terra, caminhou até o carro de Mariana. Ele tinha um ar de mistério e poder, mas seus olhos, castanhos profundos, observavam cada detalhe com curiosidade genuína. "Oi, parece que você está com problemas", disse ele, aproximando-se do carro. "Sim", respondeu Mariana, um pouco surpresa e hesitante. "Meu carro parou de repente e não quer ligar." Henrique sorriu levemente, como se aquilo fosse um desafio divertido. Ele se agachou, abriu o capô e começou a examinar o motor. Mariana observava, fascinada não apenas por sua habilidade, mas pela calma e segurança que ele transmitia. Ela nunca imaginou que um desconhecido pudesse parecer tão imponente e ao mesmo tempo tão acessível. "Não é nada grave", falou Henrique depois de alguns minutos. "Apenas algumas conexões soltas. Eu consigo consertar, mas vai levar alguns minutos." Mariana se sentiu aliviada, mas algo no jeito dele a deixou inquieta. Ela não sabia se era a atração repentina ou a surpresa de alguém se importar tanto com ela de forma tão natural. Enquanto ele trabalhava, começaram a conversar de maneira casual. "Então você vem do centro da cidade?" Perguntou Henrique. "Não", respondi. "Sou do interior mesmo. Vim visitar minha avó", completou Mariana, tentando sorrir para disfarçar o nervosismo. "Ah, deve ser bom sair da cidade grande de vez em quando. Eu mesmo raramente consigo desacelerar", disse ele com um sorriso que parecia esconder histórias. A conversa fluiu naturalmente. Henrique fazia perguntas, mas sem parecer interessado apenas. Ele realmente queria ouvir, observar, entender. Mariana se surpreendeu com a facilidade de falar com ele, algo que nunca aconteceu antes com estranhos. A tensão da situação se transformava lentamente em curiosidade, e a curiosidade em algo mais profundo, algo que nem ela conseguia nomear. Depois de alguns minutos, Henrique conseguiu consertar o problema. O carro voltou a roncar normalmente. Mariana sentiu uma onda de gratidão misturada com algo inesperado, um calor no peito que ela não entendia. "Obrigada", disse ela, sem conseguir esconder o sorriso. "Não precisa agradecer", respondeu Henrique. "Mas se quiser posso acompanhá-la até a cidade. Não é seguro ficar sozinha em uma estrada dessas com esse tempo", completou. Mariana hesitou por um instante, mas algo em sua intuição dizia que deveria aceitar. Ao entrar no carro, ela sentiu que aquele encontro, por mais inesperado que fosse, mudaria tudo. Henrique entrou no carro ao lado dela, e o silêncio confortável que se seguiu era carregado de uma tensão silenciosa, cheia de expectativa, como se ambos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Enquanto dirigiam pela estrada de terra, a chuva começou a cair, pingando no para-brisa e criando um ritmo quase hipnótico. Mariana não conseguia tirar os olhos de Henrique, observando cada gesto, cada olhar. Ele parecia totalmente à vontade, como se a presença dela fosse suficiente para tornar aquela tarde cinzenta a mais, iluminada de sua vida.
E naquele momento nenhum dos dois percebeu, mas algo mudou para sempre. Henrique, que nunca acreditou em amor à primeira vista, sentiu algo que não conseguia explicar. Mariana, que sempre viveu uma vida simples, sentiu seu coração bater de uma maneira que nunca havia sentido antes. E tudo começou naquele instante, em meio à chuva, à estrada de terra e à casualidade que a vida insiste em criar para quem menos espera. O carro seguia devagar pela estrada de terra, as rodas levantando pequenas nuvens de poeira molhada que desapareciam. Rapidamente, com a chuva que caía, constante, Mariana tentava se concentrar na estrada, mas não conseguia deixar de reparar em Henrique. Havia algo nele que parecia impossível de ignorar. O jeito tranquilo com que encarava o mundo. A postura firme, mas não arrogante, e os olhos que, de vez em quando, pareciam vasculhar seu próprio coração. Você dirige muito bem para alguém que está acostumada só com carro velho, comentou ele, desviando o olhar por um instante para ela. Ah, respondeu Mariana, rindo levemente. Mas não sei se isso é um elogio ou uma ironia. É um elogio, garantiu Henrique, com aquele sorriso que parecia iluminar a cabine do carro, mesmo com a chuva e o céu cinza. Mariana sentiu uma pontada estranha no peito. Ele falava de um jeito tão natural, tão simples, mas cada palavra tinha peso, como se carregasse significado invisível. Durante anos, ela nunca tinha conhecido alguém capaz de fazer isso. A estrada começou a se estreitar, com cercas de madeira e campos verdes dos dois lados. Henrique olhou para a paisagem e depois para Mariana. Você gosta daqui? Ah, perguntou ele. Sim, respondeu ela sem pensar muito. É simples, tranquilo. Não é agitado como a cidade. Henrique assentiu. Eu entendo, disse, pensando nas ruas cheias de carros e na vida que levava em sua própria rotina milionária, onde tudo parecia planejado, mas nada era tão genuíno quanto aquele instante ao lado dela. Silêncio se instalou por alguns minutos, mas não era um silêncio desconfortável. Era como se a chuva e a estrada criassem uma bolha onde apenas eles existiam. Mariana mexeu no volante distraidamente, tentando ignorar o quanto seu coração acelerava. Henrique, por outro lado, olhava para o horizonte e depois para ela, como se tentasse memorizar cada detalhe. Quando a estrada começou a dar sinais de que chegariam à cidadezinha mais próxima, Henrique quebrou o silêncio. Você mora aqui há muito tempo? Perguntou. Desde que me entendo por gente, respondeu Mariana, lembrando-se de sua infância correndo por campos e brincando com vizinhos. Aqui é minha casa, meu refúgio. Ele sorriu, mas havia algo mais nos olhos dele. Um misto de curiosidade e fascínio. É bonito isso, disse ele, admirando a simplicidade dela. Algo que ele nunca teve na vida, cheia de luxo e compromissos que não traziam alegria. Mariana não sabia o que dizer. Ela sentiu que estava sendo observada de um jeito diferente de todos os outros olhares que conhecera. Era profundo, intenso, mas de forma serena, sem pressa, sem julgamento. Quando chegaram à pequena cidade, Henrique estacionou o carro perto de um café antigo. Ele desligou o motor e respirou fundo, como se aquele instante merecesse ser guardado. Quer tomar um café? Perguntou. Mariana hesitou, surpresa, mas depois sorriu. Claro, respondeu. Seria bom. O café era simples, com mesas de madeira e cheiro de pão fresco no ar. Eles se sentaram próximos à janela, observando a chuva que ainda caía. O ambiente, tão comum para Mariana, parecia mágico para Henrique. Ele nunca imaginou que pudesse se sentir tão confortável em um lugar tão simples. Enquanto esperavam os cafés, começaram a conversar mais profundamente, falando sobre sonhos, medos, a vida no interior e a vida nas cidades grandes. Henrique contou um pouco sobre sua rotina, sobre os negócios, mas sempre sem parecer arrogante. Ele falava como quem queria se abrir, mas com cuidado. Mariana contou histórias da infância, das manhãs de verão correndo pelos campos, do carinho da avó e das pequenas alegrias que o dinheiro nunca poderia comprar. E então, sem perceber, começaram a rir de coisas simples, compartilhando olhares cúmplices que falavam mais do que palavras poderiam expressar. Henrique percebeu que, mesmo com toda a sua fortuna, ele nunca havia sentido algo tão genuíno. Algo que fazia seu peito doer de uma forma boa, que fazia o tempo parecer menor
ou maior, dependendo de cada instante. Mariana sentiu o mesmo. Nunca imaginou que poderia se sentir tão próxima de alguém em tão pouco tempo. Era confuso, excitante e aterrorizante ao mesmo tempo. Ela se perguntou se aquilo poderia ser real, ou apenas uma ilusão criada pelo acaso e pela chuva naquela estrada de terra. Quando os cafés chegaram, ambos tomaram pequenos goles, mas sem pressa. Nenhum deles queria quebrar aquele momento. Henrique olhou para Mariana e disse: "Sabe, nunca acreditei em amor à primeira vista. Mas algo me diz que talvez eu esteja errado." Mariana engoliu em seco, sentindo o coração bater mais rápido. Ela não sabia como responder, mas apenas sorriu, sentindo que a conexão era tão intensa que palavras talvez nem fossem suficientes. A tarde continuava cinzenta, mas dentro do café algo brilhou. Um sentimento silencioso, inesperado, impossível de ignorar. Eles sabiam que aquele encontro na estrada não era apenas coincidência. Era o começo de algo maior, algo que nenhum dos dois podia prever, mas que ambos queriam explorar, mesmo sem saber até onde iria. Quando saíram do café, a chuva havia diminuído, deixando um cheiro fresco de terra molhada no ar. Henrique olhou para Mariana e ela, sem saber porquê, sentiu que poderia confiar nele, que poderia se abrir e compartilhar tudo o que havia guardado em seu coração. Enquanto caminhavam de volta ao carro, algo mudou. Henrique estendeu a mão para ajudar Mariana a entrar no veículo. Ela hesitou, mas aceitou, sentindo uma eletricidade invisível passar entre eles. E naquele momento, sem dizer nada, ambos sabiam que a vida deles jamais seria a mesma depois daquela tarde. A chuva finalmente deu uma trégua, e a estrada à frente estava coberta por pequenas poças que refletiam o céu cinza. Mariana ainda sentia o calor do toque de Henrique quando ele a ajudou a entrar no carro e, de algum modo, isso a deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. O silêncio no carro não era pesado. Era confortável, quase como se os minutos que passavam juntos criassem uma bolha à parte do mundo. "Você mora sozinha?" perguntou Henrique, quebrando o silêncio. Sem parecer curioso demais, apenas interessado. "Mais ou menos", respondeu Mariana. "Minha avó mora perto, então estou sempre lá. Mas minha casa é pequena, simples." Henrique sorriu, mas havia algo em seus olhos que não desapareceu. "É bom, gostei dessa simplicidade", disse ele, e Mariana percebeu que, por um instante, ele parecia genuinamente admirado. A estrada começou a se abrir em campos mais largos, com o sol tentando aparecer entre as nuvens. Mariana sentiu que aquele instante parecia ter saído de um sonho. Henrique olhava para frente, mas sua atenção claramente não estava apenas na estrada. Ela se pegou observando o perfil dele, o jeito como as mãos firmes seguravam o volante, a linha do maxilar marcada, o cabelo levemente molhado pela chuva que havia caído minutos atrás. E então, sem perceber, começaram a conversar sobre suas vidas de maneira mais profunda. Henrique contou sobre sua infância, raramente lembrada com carinho. Sua família tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Ele cresceu cercado por riqueza, mas solitário. Mariana ouviu surpresa, pois não imaginava que alguém com tanto poderia sentir tanta falta de algo tão simples quanto afeto e atenção. "E você nunca se sentiu sozinho?" E perguntou ela, quase sem coragem. "Sempre", admitiu ele, "mas nunca achei que pudesse encontrar alguém que mudasse isso. Até hoje." Mariana sentiu o coração acelerar. Ela não sabia se estava sonhando ou se aquilo realmente acontecia. E por um momento teve medo de se apegar rápido demais, mas não conseguia evitar. Havia algo em Henrique que a fazia sentir-se segura, mesmo com todo o mistério que ele carregava. A viagem continuava, e eles começaram a notar pequenos detalhes da cidadezinha que passavam. Uma padaria antiga, crianças correndo na chuva com botas de borracha, um cachorro que parecia perseguir uma bola imaginária. Mariana comentou com entusiasmo sobre cada detalhe, e Henrique escutava atentamente, rindo quando ela se empolgava. Ele percebeu que a alegria dela era contagiante, algo que ele jamais sentira antes, em sua vida cheia de compromissos e reuniões importantes. Quando chegaram à entrada de Mariana, ela hesitou, sem querer que aquele momento acabasse. "Obrigada por me acompanhar",
disse ela, tentando disfarçar a ansiedade em sua voz. Não foi nada, respondeu Henrique, mas a maneira como olhou para ela deixou claro que queria que aquele instante durasse mais. Eles permaneceram em silêncio por alguns segundos, apenas se olhando. Mariana sentiu que podia se perder naquele olhar, e Henrique parecia sentir a mesma coisa. Então ele falou quase em um sussurro: Sabe, hoje eu realmente acredito que algumas coisas acontecem por acaso, mas outras parecem feitas para acontecer. Mariana sentiu uma onda de emoção subir pelo corpo. Ela não sabia como responder, apenas assentiu, sentindo que cada palavra dele ecoava em seu peito. Você vem sempre à cidade? E perguntou ela para quebrar o silêncio, tentando parecer casual. Não, disse Henrique. Na verdade, quase nunca. Mas agora que passei este dia aqui, talvez eu mude isso, completou com um sorriso que parecia feito para ela. Quando Mariana entrou em sua casa, ele a seguiu até a porta da sala. A sensação de proximidade era intensa, quase sufocante, mas de uma maneira boa. Henrique olhou para ela e, sem dizer nada, apenas sorriu. E ela sentiu que aquele sorriso dizia mais do que 1000 palavras. Nos dias seguintes, Henrique passou a visitar Mariana com frequência. Eles caminhavam pelos campos próximos, conversavam sobre tudo e qualquer coisa, riam das pequenas situações e compartilhavam momentos silenciosos que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Cada encontro aumentava a conexão entre eles, e ambos sentiam que estavam vivendo algo que jamais imaginaram possível. Uma tarde, enquanto caminhavam por um campo de flores silvestres, Henrique parou e olhou para Mariana. Você já sentiu que conhece alguém de toda a vida, mesmo que tenha conhecido há apenas alguns dias? Perguntou ele. Sim, acho que é possível, respondeu ela, sentindo o coração acelerar. Pois é, completou ele, você me faz sentir isso. Mariana engoliu em seco. Ela nunca havia se sentido assim. Cada gesto, cada olhar, cada palavra de Henrique parecia penetrar profundamente em seu coração, despertando emoções que ela acreditava serem apenas histórias de livros ou filmes. E então veio o primeiro momento de tensão. Henrique estava prestes a dizer algo importante, e Mariana sentiu que poderia mudar tudo entre eles. O vento soprava forte, mexendo nos cabelos dela, e ele se aproximou, quase encostando sua mão na dela. Eu não quero que isso seja apenas um dia inesquecível, começou ele com a voz baixa. Eu quero mais. Quero que você faça parte da minha vida. Mariana sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Ela queria dizer sim, mas a vida simples que levava e a distância entre eles a deixava hesitante. Mas, e se for impossível? Sussurrou ela. Nada é impossível quando é de verdade, respondeu ele firme, olhando nos olhos dela. Eles permaneceram ali, em silêncio, deixando que o vento e o cheiro das flores silvestres falassem por eles. Por alguns minutos, nada mais importava além daquele instante. Era o começo de algo que nenhum dos dois poderia ignorar. Algo que, embora incerto, parecia inevitável. E assim, enquanto o sol começava a desaparecer por trás das nuvens, Henrique e Mariana deram o primeiro passo em um caminho que mudaria suas vidas para sempre. A conexão que haviam encontrado na estrada, no café e nas conversas profundas, agora se transformava em algo palpável, algo que ambos sentiam pulsar em seus corações, com uma intensidade que nenhum deles jamais imaginou que existisse. Nos dias que se seguiram, Henrique começou a conhecer o ritmo simples da vida de Mariana, e por mais que estivesse acostumado ao luxo e à pressa, ele se encantava com cada detalhe. Caminhar pelas ruas de terra, observar as crianças brincando nos quintais, sentir o cheiro do café fresco saindo da padaria da esquina, tudo isso parecia ter outro significado quando estava ao lado dela. Mariana, por sua vez, se sentia estranhamente confortável com a presença dele. Não havia necessidade de fingir, de se mostrar diferente. Ela podia rir, tropeçar nas palavras e até mostrar sua ansiedade sem medo. Henrique parecia gostar de cada pedaço dela, e isso a deixava vulnerável de um jeito bom, algo que ela nunca havia sentido antes. Uma manhã, Henrique chegou cedo à casa de Mariana. Ele trouxe flores silvestres que havia colhido pelo caminho,
pequenas e simples, mas que fizeram o coração dela disparar. Para mim? Perguntou ela surpresa, recebendo as flores. Para você? Respondeu ele sorrindo. Pareciam escolhidas pensando em mim, mas na verdade só encontrei algo que me lembrou você. Mariana corou, segurando as flores como se fossem preciosidades. Você é impossível, disse ela, tentando rir, mas a voz falhou um pouco. Impossível de quê? Muzi perguntou Henrique curioso, inclinando-se um pouco para observá-la. De fazer alguém se sentir assim, respondeu Mariana, com um sorriso tímido. Eles passaram o dia juntos, explorando os arredores da cidade. Henrique parecia fascinado por cada detalhe, perguntando sobre a história das casas antigas, sobre os costumes do lugar e sobre a vida de Mariana quando criança. Ela contou histórias de verão, festas na praça, corridas com os amigos e tardes preguiçosas sentadas à beira do rio. Ele ouvia atento, às vezes rindo, às vezes sério, absorvendo cada palavra como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele nem sabia que precisava montar. Mais tarde, sentaram-se à beira de um campo, observando o pôr do sol que tingia o céu de laranja e rosa. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de tensão. Henrique olhou para Mariana e disse, sabe, é estranho. Eu tenho tudo o que sempre quis, mas nunca me senti tão completo até agora. Mariana virou o rosto para ele, surpresa com a sinceridade. Eu sinto o mesmo, respondeu ela, quase sussurrando, e se pegou desejando que aquele momento nunca acabasse. Com o tempo, pequenas rotinas começaram a se formar. Henrique descobriu que gostava de cozinhar com Mariana, ajudando-o a preparar refeições simples que ela costumava fazer sozinha. Eles riam quando Henrique queimava alguma coisa ou esquecia um tempero. Mariana achava incrível como ele podia ser tão sério nos negócios e tão desajeitado na cozinha, mas isso só o tornava mais humano aos seus olhos. Uma tarde, enquanto arrumavam a pequena varanda da casa, Henrique comentou, você sabe, nunca achei que poderia gostar de alguém de um jeito tão profundo. Mariana sorriu, sentindo uma pontada de emoção no peito. Eu também nunca imaginei. É diferente de tudo que eu já senti. A chuva voltou fina e constante e eles se refugiaram na sala. Henrique olhou pela janela, depois para Mariana, e disse, às vezes me pergunto se posso realmente fazer parte do seu mundo. Você já faz, respondeu ela segura, como se aquelas palavras fossem suficientes para quebrar qualquer dúvida. O relacionamento deles, embora recente, começava a mostrar pequenas tensões naturais. Henrique vinha de um mundo completamente diferente, com regras, compromissos e olhares julgadores, enquanto Mariana tinha uma vida tranquila, simples, mas cheia de responsabilidades que ele não conhecia. Em uma tarde, discutiram levemente sobre um detalhe. Você poderia ficar mais tempo comigo se quisesse, disse Mariana tentando soar casual. Eu não sei se posso, respondeu Henrique com um suspiro. Sempre tem desculpas, comentou ela um pouco frustrada. Não são desculpas, disse ele tentando explicar. É minha vida, mas não significa que eu não queira estar aqui. Eles se olharam por alguns segundos, cada um sentindo a tensão e a vulnerabilidade do momento. Então, Henrique se aproximou, segurou delicadamente a mão dela e disse, quero que você confie em mim, Mariana. Eu posso não entender tudo do seu mundo, mas sei que quero estar nele. Mariana sentiu as palavras dele penetrar fundo no coração. Ela percebeu que, por mais que houvesse diferenças, havia também uma escolha. E essa escolha era estar juntos, apesar de tudo. Nos dias seguintes, Henrique começou a se envolver mais com a rotina de Mariana. Ele ajudava na horta, ria das vacas que insistiam em se aproximar demais, e em um momento até tentou aprender a fazer o pão que Mariana tanto amava. Cada erro gerava risadas, cada acerto era comemorado como uma pequena vitória. Mariana nunca havia imaginado que alguém de seu mundo tão distante pudesse se integrar de forma tão natural. Uma noite, enquanto observavam o céu estrelado, Henrique falou baixinho. Sabe, cada momento aqui me faz sentir que encontrei algo que nunca soube que procurava. Mariana segurou a mão dele, olhando para os astros. Eu sinto o mesmo, Henrique. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo.
E aconteceu. E assim, entre risos, pequenas discussões, confidências e momentos silenciosos, o relacionamento deles se fortalecia. O amor que começou de forma inesperada na estrada de terra crescia lentamente, alimentado por gestos simples e tensão genuína e a descoberta diária de que, apesar de mundos diferentes, poderiam se completar de maneiras que jamais imaginaram. A conexão entre eles não era apenas atração ou fascínio. Era cumplicidade, era cuidado, era sentir que, mesmo com tudo incerto ao redor, aquele momento juntos era real, tangível e capaz de transformar suas vidas. Nos dias seguintes, Henrique começou a se acostumar com o silêncio tranquilo da vida no interior, mas ao mesmo tempo algo dentro dele o incomodava. Acostumado com decisões rápidas, reuniões importantes e uma rotina cuidadosamente planejada, ele não sabia lidar com a sensação de estar preso ao tempo da simplicidade, mesmo que fosse ao lado de Mariana. Uma tarde, enquanto caminhavam por um campo de girassóis próximo à propriedade da família de Mariana, ele quebrou o silêncio com uma expressão séria. "Mariana, posso te perguntar algo?" "Claro", respondeu ela, percebendo a mudança no tom de voz dele. Ele respirou fundo e olhou para o horizonte. "Você realmente quer alguém que venha do meu mundo, com toda a minha vida, compromissos e expectativas? Não é simples. Não é uma vida fácil." Mariana franziu a testa surpresa. "Henrique, eu não me importo com isso", respondeu ela com firmeza. "Mas é complicado, Mariana. Eu tenho uma vida que exige muito, e às vezes sinto que não posso te dar tudo que você merece." Ela parou por um momento, segurando suas mãos. "Olha para mim, Henrique. Eu não preciso de luxo, nem de promessas impossíveis. Preciso de você, de estar contigo, de sentir que não estou sozinha." Ele suspirou, sentindo um peso no peito que não sabia nomear. "Você faz as coisas parecerem tão fáceis", disse ele quase sem conseguir falar. "Mas a verdade é que nunca nada pareceu tão natural quanto estar com você." Enquanto caminhavam, começaram a conversar sobre o passado. Henrique contou sobre a infância difícil, apesar da riqueza, sobre amizades que nunca duraram e sobre o vazio que sentia mesmo cercado de luxo. Mariana, por sua vez, contou sobre a vida simples, os sacrifícios, os sonhos que teve de adiar e sobre a sensação de que sempre faltava algo que nem ela sabia o que era, até encontrá-lo. Era curioso como mundos tão diferentes se encontravam de maneira tão natural. Ele a ouvia com atenção, sem julgamentos, apenas com genuíno interesse. E ela, por sua vez, sentia que podia confiar nele de uma forma que nunca confiou em ninguém. Um dia, enquanto Henrique ajudava Mariana a arrumar o quintal, uma discussão leve surgiu. "Você poderia ter me ajudado com isso", disse Mariana, meio brincando, meio séria. "Eu estava tentando te impressionar", respondeu ele com um sorriso. "Impressionar com o quê? Meu quintal bagunçado?" "Com você", retrucou Henrique, piscando, e Mariana não conseguiu conter o riso. Entre risadas, toques discretos e olhares cúmplices, a tensão romântica crescia. Cada gesto que Henrique fazia, pegar algo para ela, segurar sua mão para evitar que escorregasse na terra molhada, fazia Mariana sentir borboletas no estômago. E ele, ao perceber a reação dela, sentia algo que nunca imaginou: necessidade, cuidado e desejo de protegê-la de tudo. Enquanto a tarde caía, eles se sentaram à sombra de uma árvore antiga, e Henrique olhou nos olhos dela. "Mariana, às vezes me pergunto se estou preparado para tudo que envolve você. Mas eu quero tentar", disse ele, a voz baixa e firme. "Eu acredito em você", respondeu Mariana, segurando sua mão. Nos dias que se seguiram, Henrique começou a se envolver ainda mais com a vida de Mariana. Ele conheceu os vizinhos, ajudou em pequenas tarefas na fazenda e até tentou ensinar Mariana algumas técnicas de fotografia, um hobby antigo dele. Cada momento juntos aprofundava a conexão, mas também trazia à tona pequenas dúvidas e medos que precisavam ser enfrentados. Certa noite, enquanto caminhavam pela estrada de terra sob a luz da lua, Mariana falou sobre sonhos que nunca tinha compartilhado. "Eu sempre quis viajar, conhecer lugares novos, mas nunca tive coragem de ir sozinha." Henrique sorriu,
e a intensidade do olhar dele fez o coração dela disparar. Então vamos juntos, disse ele firme. Quero estar contigo em cada sonho seu, Mariana. A ideia de compartilhar a vida inteira com alguém que havia conhecido tão recentemente era assustada, mas também excitante. Mariana percebeu que Henrique não estava apenas presente por diversão ou curiosidade. Ele estava ali porque queria, porque sentia algo profundo e verdadeiro. Mas nem tudo era fácil. A vida dele era cheia de obrigações, e por mais que tentasse, Henrique não conseguia ignorar completamente seu mundo anterior. Uma tarde, ao receber uma ligação importante, ele se afastou de Mariana por alguns minutos, e ela percebeu a sombra de preocupação em seu rosto. É sobre o trabalho? Nha perguntou ela, tentando não parecer curiosa demais. Sim, disse ele suspirando. Não é nada sério, mas é complicado. Coisas que não posso evitar. Mariana entendeu, mas sentiu um leve desconforto. Era a primeira vez que percebeu que o mundo de Henrique poderia interferir em seu cotidiano. No entanto, ao ver o olhar dele cheio de preocupação com ela, soube que ainda assim ele estava ali, presente e dedicado. Enquanto o pôr do sol tingia o céu de tons dourados, Henrique segurou sua mão e disse: Eu posso não ser perfeito, Mariana, e meu mundo é complicado. Mas quero estar ao seu lado. Quero enfrentar tudo contigo. Mariana sorriu, sentindo uma mistura de emoção e alívio. Então vamos enfrentar juntos, respondeu ela. E assim, entre pequenas dúvidas, medos, momentos de tensão e gestos de carinho, Henrique e Mariana continuavam construindo algo sólido. Um amor que nasceu de um encontro inesperado, mas que agora se mostrava capaz de crescer, superar obstáculos e transformar a vida de ambos. Cada dia juntos era uma descoberta. Cada gesto era carregado de significado e cada olhar compartilhado tornava impossível negar que o amor deles era real, intenso e inevitável. Os dias pareciam passar mais lentamente no interior, como se cada momento pudesse ser saboreado. Henrique começou a perceber o quanto Mariana fazia diferença em sua vida, mesmo nos gestos mais simples. A forma como ela sorria ao ver uma flor silvestre, a maneira delicada com que acariciava os animais da fazenda, ou o jeito que falava sobre pequenas histórias da cidade, como se fossem grandes aventuras. Cada detalhe a tornava única aos olhos dele, e ele se pegava pensando nela a todo momento, mesmo quando estava em compromissos de trabalho ou em ligações importantes. Uma manhã, enquanto ajudava Mariana a consertar a cerca que cercava a horta, Henrique percebeu algo que o fez hesitar. Mariana, disse ele, parando por um instante. Você já pensou no futuro? No futuro? Perguntou ela, inclinando a cabeça, confusa. Sim, disse ele, respirando fundo. Quero dizer, nosso futuro. Não sei se você está pronta para algo assim, tão diferente do que você conhece. Mariana o olhou, sentindo uma mistura de emoção e medo. Henrique, eu não sei o que dizer. Só sei que quero estar com você, seja lá o que vier, respondeu ela, segurando firme a mão dele. Ele suspirou e balançou a cabeça, como se tentasse organizar os pensamentos. Henrique nunca havia sentido tanta responsabilidade por alguém, nem tanto desejo de proteger e ao mesmo tempo de deixar livre. Era um sentimento novo e avassalador. No dia seguinte, uma situação inesperada colocou a relação deles à prova. Henrique recebeu um convite urgente para uma reunião de negócios em outra cidade, algo que ele não podia recusar. Mariana ficou silenciosa ao ouvir, tentando esconder a ansiedade que crescia no peito. Você vai me deixar? E perguntou ela, quase sussurrando. Não, Mariana, disse ele rapidamente. Eu volto o mais rápido possível, mas não quero que isso nos afaste. O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique percebeu que aquela era a primeira vez que a distância e a vida dele ameaçavam algo entre eles. Ele segurou a mão dela e disse, eu quero que confie em mim. Nada vai mudar o que sinto por você. Mariana respirou fundo, tentando se convencer de que ele estava certo. Mas a dúvida permanecia. Ela sabia que Henrique vinha de um mundo completamente diferente e que compromissos e obrigações poderiam, a qualquer momento, interferir. Mas ao olhar para ele, viu sinceridade e isso lhe deu forças para acreditar.
Enquanto Henrique viajava, Mariana continuou sua rotina. Mas a ausência dele criava um vazio inesperado. Ela percebeu o quanto dependia da presença dele, do sorriso, do toque, do simples olhar que fazia tudo parecer mais leve. Durante aquele tempo, começou a refletir sobre seus próprios sentimentos e percebeu que havia se apaixonado de forma completa, sem reservas. Quando Henrique retornou, a primeira coisa que fez foi correr até ela. Mariana, disse ele, respirando fundo, senti sua falta. Cada minuto longe de você foi difícil. Eu também senti sua falta, respondeu ela sorrindo. E naquele instante, todo o medo e a ansiedade desapareceram. Eles começaram a explorar ainda mais a vida juntos. Henrique levou Mariana para conhecer sua cidade, mas ao mesmo tempo, fez questão de mostrar que queria integrar seu mundo ao dela e não substituí-lo. Ele apresentou amigos próximos e familiares, mas sempre com cuidado, sabendo que aquela experiência poderia ser avassaladora para ela. Um dia, enquanto caminhavam pelo centro da cidade grande, Mariana comentou: "É tudo tão diferente daqui. Parece que tudo é apressado demais." "Sim", disse Henrique, "mas quero que veja que você pode trazer calma para isso. Você me lembra de que a vida não é só sobre compromissos, mas sobre momentos." Enquanto exploravam a cidade, conversaram sobre sonhos e desejos mais profundos. Henrique admitiu que sentia medo de perder algo tão precioso. "Eu nunca pensei que poderia sentir isso por alguém, Mariana. E mesmo assim sinto medo de que algo estrague o que temos." Mariana segurou suas mãos, olhando nos olhos dele. "Henrique, amor verdadeiro não se destrói com distância ou desafios. Estamos juntos nisso, lembre-se disso." Na volta para o interior, algo inesperado aconteceu. O carro que eles estavam quase derrapou na estrada de terra depois de uma chuva forte. Henrique conseguiu controlar a direção com firmeza, mas Mariana sentiu o coração disparar. "Você está bem?" perguntou ele preocupado. "Sim, só assustei um pouco", respondeu ela, respirando fundo. "Isso me lembra como precisamos cuidar um do outro", disse ele com suavidade. A rotina deles se tornou uma mistura de momentos tranquilos e desafios inesperados. Henrique trouxe tecnologia e algumas mudanças para facilitar a vida no interior, enquanto Mariana o lembrava constantemente da importância de manter a simplicidade e a autenticidade. Cada dia juntos era uma aprendizagem, uma oportunidade de crescer e se conhecer mais profundamente. Uma noite, sentados à beira da varanda, observando o céu estrelado, Henrique se aproximou de Mariana. "Sabe, eu costumava pensar que a vida era só sobre conquistas, sobre metas e dinheiro, mas agora sei que é sobre momentos como este, sobre estar com alguém que faz seu mundo inteiro mudar." Mariana encostou a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz profunda. "Eu também aprendi isso, Henrique. Você mudou minha vida sem nem perceber. Mas como em toda a história de amor, nem tudo era apenas paz e felicidade." Pequenas discussões começaram a surgir, sobre diferenças de opinião, sobre escolhas e prioridades. Às vezes, Henrique se perdia em seu mundo de compromissos e Mariana se sentia deixada de lado. "Henrique, precisamos conversar sobre isso", disse ela certa tarde, preocupada. "Eu sei", respondeu ele, tentando manter a calma. "Não quero que nada nos afaste, mas também não sei como equilibrar tudo ainda." Eles aprenderam que amor verdadeiro não é apenas sobre momentos felizes, mas sobre enfrentar dificuldades juntos. Cada desentendimento se transformava em oportunidade de diálogo. Cada medo compartilhado se tornava mais leve. O amor deles estava crescendo, tornando-se forte e resiliente, capaz de resistir a pressões externas e diferenças de mundo. E assim, enquanto o inverno chegava e a paisagem se tornava cinza e silenciosa, Henrique e Mariana permaneciam lado a lado, descobrindo que o amor verdadeiro não se mede apenas por gestos grandiosos, mas por pequenos momentos de cuidado, compreensão e presença. Cada olhar, cada toque, cada palavra compartilhada construía uma história que nenhum dos dois jamais esqueceria. Eles sabiam que desafios ainda viriam, mas também sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O amor que começou inesperadamente na estrada de terra havia se transformado em algo profundo, sólido e impossível de ignorar.
O inverno estava chegando ao fim e o frio ainda carregava a paisagem de tons cinza e silêncio. Mas dentro da casa de Mariana, o calor do amor entre ela e Henrique não podia ser sentido de outra forma senão como intenso e real. Nos últimos meses, eles enfrentaram desafios, diferenças e a distância do mundo dele, mas cada dificuldade os aproximou ainda mais. Eles aprenderam a respeitar os ritmos um do outro, a valorizar pequenos momentos e a entender que o amor não se mede apenas por promessas grandiosas, mas por presença, cuidado e atenção constante. Naquela manhã, Henrique chegou à casa dela com uma caixa de papel pardo nas mãos e um sorriso que iluminava todo o ambiente. "Bom dia, Mariana", disse ele, com aquela voz que sempre fazia o coração dela acelerar. "Bom dia", respondeu ela, sentindo que algo especial estava prestes a acontecer. Ele estendeu a caixa. "Para você", disse ele, e Mariana abriu com curiosidade. Dentro havia várias pequenas lembranças. Fotos deles juntos, bilhetes que Henrique havia escrito nos dias em que estava fora, flores secas que ele havia colhido nos campos e pequenas cartas contando momentos que ele nunca esqueceria. Mariana olhou para ele emocionada, com os olhos brilhando. "Henrique, eu não sei o que dizer", disse ela, tentando controlar a emoção. "Não precisa dizer nada", respondeu ele, aproximando-se. "Só quero que saiba que cada momento com você é importante para mim." Eles se sentaram na varanda, cercados pelo cheiro da terra molhada e pelo som distante da cidade que ainda acordava. Henrique segurou as mãos dela e olhou profundamente em seus olhos. "Mariana, comecei a perceber que não existe nada mais certo do que estar com você. Eu posso ter mundos diferentes, compromissos complicados e responsabilidades, mas nada disso importa quando penso em você." Mariana sorriu, sentindo o coração disparar. "Eu sinto o mesmo, Henrique. Nunca pensei que pudesse me sentir tão completa com alguém, tão segura, tão feliz." Ele se aproximou mais, e o silêncio entre eles ficou carregado de expectativa. Henrique inclinou o rosto, e ela se aproximou também. O primeiro beijo foi suave, quase tímido, mas carregado de toda a intensidade que os últimos meses haviam construído. Era como se cada emoção reprimida, cada palavra não dita e cada toque tivesse sido concentrado naquele instante. O beijo se aprofundou, e Mariana sentiu uma onda de calor percorrer o corpo. Henrique a segurava firme, mas com delicadeza, como se quisesse transmitir tudo o que sentia, sem precisar de palavras. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam sem fôlego, mas com um sorriso que refletia pura felicidade. "Eu te amo", disse Henrique, quase sussurrando, e Mariana sentiu que aquelas palavras eram reais, verdadeiras e eternas. "Eu também te amo", respondeu ela, e o som da sua voz parecia preencher todos os espaços do coração dele. Nos dias seguintes, eles passaram ainda mais tempo juntos, explorando a região, compartilhando sonhos e risadas e planejando o futuro, com a certeza de que queriam permanecer lado a lado. Henrique ajudava Mariana nas tarefas da fazenda, enquanto ela o guiava pela vida simples que ele começava a valorizar mais a cada dia. Cada toque, cada gesto, cada olhar reforçava a conexão que nasceu na estrada de terra e floresceu em um amor profundo. Uma tarde, Henrique preparou uma surpresa para Mariana. Ele a levou a um campo aberto, onde a natureza parecia pintar o céu com cores suaves de primavera. No centro do campo havia um pequeno piquenique preparado com cuidado. Toalha, flores, frutas e pequenas velas que fariam um ambiente mais acolhedor ao anoitecer. Mariana olhou ao redor encantada. "Henrique, você fez tudo isso?" perguntou, surpresa e emocionada. "Sim", respondeu ele sorrindo. "Cada detalhe foi pensado para você, porque estar com você transforma tudo que faço em algo que realmente importa." Eles se sentaram juntos, conversando sobre a vida, sobre sonhos, sobre medos que ainda existiam, mas que agora pareciam menores porque estavam lado a lado. O pôr do sol tingiu o céu de laranja e rosa, e Henrique a segurou mais perto, sentindo que aquele momento jamais deveria terminar. Quando a noite caiu, ele se inclinou e beijou Mariana novamente. O beijo era diferente do primeiro, mais intenso,
cheio de paixão, ternura e promessa de um futuro juntos. Mariana correspondeu, sentindo que cada toque dele era a confirmação de tudo que ambos sentiam: amor, cumplicidade e desejo de estarem juntos para sempre. Depois, deitados lado a lado na toalha, olhando as estrelas, Henrique segurou o rosto dela com cuidado e disse: eu quero que saiba que não importa o que aconteça, você sempre será a parte mais importante da minha vida. Mariana sorriu, encostando a cabeça no peito dele. E você sempre será a minha, Henrique. Nos dias que se seguiram, o relacionamento deles se fortaleceu ainda mais. Henrique passou a equilibrar sua vida de negócios com a vida ao lado de Mariana, encontrando maneiras de permanecer presente e envolvido. Mariana, por sua vez, descobriu que podia confiar plenamente nele, que não havia segredos que ameaçassem o que construíram. Cada dia juntos era uma nova aventura, um lembrete de que o amor verdadeiro pode surgir nos lugares mais inesperados, florescer nos corações mais diferentes e se tornar a coisa mais preciosa da vida. E então, em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam de mãos dadas pela estrada que os uniu pela primeira vez, Henrique parou, olhou nos olhos dela e disse: Mariana, desde que te vi naquela estrada, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Você transformou tudo. Eu quero passar todos os meus dias com você. Mariana sentiu lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto. Eu quero o mesmo, Henrique, respondeu, sorrindo e segurando sua mão com força. Henrique se aproximou, beijando-a com intensidade e ternura ao mesmo tempo, como se cada beijo fosse uma promessa de eternidade. Mariana retribuiu, sentindo que finalmente encontraram o que tanto buscaram: amor verdadeiro, seguro, intenso e sem condições. E ali, de mãos dadas, beijando-se sob o céu azul e limpo, com o cheiro da terra e das flores ao redor, Henrique e Mariana sabiam que não importava o passado, nem as diferenças entre seus mundos. O que importava era o que sentiam naquele instante e no que iriam construir juntos. Um amor que começou inesperadamente, na estrada de terra, agora era eterno, sólido e capaz de resistir a qualquer obstáculo. Eles caminharam juntos, sorrindo e rindo, sentindo que cada momento seria apenas o começo de uma vida inteira de felicidade compartilhada. Entre beijos, abraços e risadas, Henrique e Mariana finalmente encontraram o que sempre quiseram: o amor verdadeiro, a cumplicidade e a certeza de que juntos poderiam enfrentar tudo. E assim, o milionário solitário e a moça do interior descobriram que o amor existe, que pode surgir de forma inesperada e mudar vidas para sempre. Eles sabiam que o que sentiam era real, intenso e impossível de ignorar. E enquanto caminhavam de mãos dadas rumo ao futuro, cada beijo e cada sorriso era a prova de que haviam encontrado a felicidade completa, lado a lado, para sempre. Era uma manhã ensolarada, e o campo próximo à casa de Mariana estava coberto por uma brisa leve e pelo cheiro das flores recém-desabrochadas. Henrique havia passado dias planejando cada detalhe, porque sabia que aquele momento seria inesquecível, não apenas para ele, mas para Mariana, a mulher que transformou sua vida para sempre. Ele a levou para o campo com um sorriso nervoso, tentando disfarçar a ansiedade. Mariana olhou ao redor, surpresa com a beleza do lugar. Henrique, está tudo tão lindo. Você fez isso? E lhe perguntou ela encantada. Não, respondi ele, segurando a mão dela com firmeza. Eu só escolhi o lugar e queria que você estivesse aqui comigo. Mariana sentiu o coração acelerar, sem saber o que esperar. Henrique parou, virou-se para ela e ajoelhou-se na grama, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Mariana, começou ele, a voz trêmula de emoção. Desde o dia em que nos conhecemos naquela estrada, você mudou minha vida. Eu não sabia o que era amor de verdade até te ver, te tocar, te conhecer por completo. Você é a minha alegria, meu lar, meu mundo. E eu quero passar cada dia da minha vida ao seu lado. Mariana sentiu lágrimas escorrerem, incapaz de falar. Henrique abriu a caixa, revelando um anel simples, elegante e cheio de significado. Mariana, quer se casar comigo? Quer ser minha esposa, minha parceira, meu amor para sempre? Ela mal conseguiu respirar, o coração acelerado.
Mas a resposta surgiu naturalmente. Sim, Henrique. Sim, eu quero. Henrique sorriu emocionado e a abraçou, sentindo que finalmente tudo fazia sentido. Eles ficaram ali por alguns minutos, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto o sol brilhava sobre eles e as flores balançavam com o vento, como se celebrassem junto. Nos meses que se seguiram, os preparativos para o casamento foram cheios de alegria e pequenos desafios. Mariana queria algo simples, íntimo e acolhedor, refletindo sua vida no interior, enquanto Henrique desejava acrescentar um toque elegante, mas sempre respeitando os desejos dela. O resultado foi perfeito. Uma cerimônia ao ar livre, cercada por campos, flores silvestres e amigos e familiares que os amavam de verdade. No dia do casamento, Mariana acordou cedo com o coração acelerado. O céu estava limpo, com raios de sol iluminando cada canto da pequena casa onde se preparava. Henrique chegou alguns minutos depois, com um sorriso terno e olhos brilhando de emoção. "Você está linda", disse ele sem conseguir disfarçar a admiração. "Obrigada", respondeu ela, rindo nervosa. "Você também está perfeito." A cerimônia aconteceu em um campo aberto, onde os girassóis e margaridas formavam um corredor natural. Henrique esperava no altar improvisado, vestindo um terno elegante, mas ainda assim simples, e com o mesmo sorriso que a conquistou desde o primeiro encontro. Quando Mariana começou a caminhar pelo corredor, todos os presentes sentiram a magia daquele momento. Henrique sentiu o coração disparar, e Mariana mal conseguia conter as lágrimas de felicidade. O celebrante começou a cerimônia com palavras simples, mas cheias de significado, falando sobre amor, confiança e a união de duas almas que se encontraram no momento certo. Henrique segurou firmemente as mãos de Mariana, olhando profundamente em seus olhos. "Prometo te amar, te respeitar e te apoiar em todos os momentos da nossa vida", disse ele com voz firme e emocionada. "E eu prometo, Henrique", responderam Mariana, com lágrimas escorrendo, ser sua parceira, sua amiga e seu amor para sempre. Quando finalmente disseram sim e trocaram alianças, um aplauso emocionado ecoou pelo campo. Henrique inclinou-se e beijou Mariana com intensidade e ternura, e todos os presentes sentiram que aquele beijo representava a força de um amor que superou diferenças, distâncias e desafios. A festa foi simples, mas cheia de calor humano e alegria. Amigos e familiares dançaram, riram e compartilharam histórias sobre os noivos. Henrique e Mariana aproveitaram cada instante sorrindo, abraçando-se e lembrando do caminho que os levou até ali, desde a estrada de terra até aquele momento mágico. À noite, quando o céu estava estrelado, Henrique e Mariana se afastaram um pouco da festa e caminharam de mãos dadas pelo campo iluminado pela lua. "Henrique", disse Mariana sorrindo, "eu ainda não acredito que estamos casados." "Eu também não", respondeu ele rindo, "mas sei que nunca fui tão feliz em toda a minha vida." Eles se beijaram novamente, um beijo longo cheio de amor e promessa, selando não apenas o casamento, mas toda a história que haviam construído juntos. O frio da noite não importava, porque o calor do amor deles aquecia cada momento. E assim, o milionário Henrique e a moça do interior, Mariana, começaram a vida de casados com a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio, celebrar todas as alegrias e continuar escrevendo uma história de amor verdadeira, intensa e eterna. Cada beijo, cada abraço e cada sorriso eram a prova de que o destino os havia unido e que, finalmente, o amor havia vencido todas as barreiras. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima.